Nossa, gente, achei que vocês tivessem me abandonado. Eu estava lá mandando até mensagem para a coordenação. Falei, gente, aconteceu alguma coisa, meus alunos não apareceram, eu não sei. Foi a primeira vez que aconteceu esse problema. Vocês já tinha acontecido isso? Eu tinha feito já, estava o agendamento, tanto que eu vou ter até que mudar lá no professor online e fica agora esse ID, esse ID para as nossas reuniões de quarta-feira, 10 horas, tá? Eu vou cancelar o outro e fica funcionando esse. Não sei o que foi que aconteceu, gente. Me desculpem, mas eu estou esperando vocês já há um tempão, tá? Bom, probleminhas, né, típicos da tecnologia, né? Que sempre falha na hora que a gente mais precisa, tá? A gente me perdoe, mas eu estava esperando vocês lá há tempos na outra reunião. Mas o conteúdo de hoje não é tão extenso. Na outra turma até consegui terminar antes, então a gente não vai ter nenhum prejuízo, ok? Bom dia, né? Depois desse pequeno aperto que eu fiquei carente, né? Fiquei lá 10 minutos, 15, quase uns 12 minutos esperando. Falei, gente, ninguém? Será que eles fizeram um motim se rebelando para não assistir aulas online? Enfim, pessoal, na aula passada nós falamos de culpabilidade, né? Nós encerramos toda aquela primeira parte relativa à imputabilidade, né? Dentro de culpabilidade, nós vimos toda a parte de imputabilidade. Bom, e aí, depois da imputabilidade, nós vamos... Gente, o Guilherme está dirigindo e assistindo a aula? Ele até tirou a imagenzinha ali. Gente, que loucura é essa? Por favor, depois eu vou ter responsabilidade. Como é que eu vou... Vai falar da responsabilidade penal da professora trabalhando? Mas aí você vai só ouvindo, né? Gente, a gente faz, né? Vamos fazendo do jeito que dá, né? Bom, não tem problema não, Guilherme. Só fiquei preocupada com o seu bem-estar. Mas, por outro lado, eu fico até muito feliz de pensar que você está lá, né? A todo momento ligado nas aulas de penal. Gente, vou compartilhar aqui, tá? A tela com vocês para que nós possamos dar prosseguimento naquele nosso materialzinho. Deixa eu sair aqui dessa tela cheia. Ixi. Vamos lá para o compartilhamento da tela. Bom, gente, dando então seguimento àquilo que nós estávamos estudando, na aula passada eu terminei a parte de imputabilidade, né? Nós terminamos aí falando sobre essa questão da embriaguez, etc. Então, vejam que... Só um minutinho. Vejam que nós vamos dar sequência ao estudo dos elementos da culpabilidade e nós já havíamos visto antes, portanto, que os elementos da culpabilidade são a imputabilidade, que nós já examinamos, e nós passamos para o segundo desses elementos, que é a potencial consciência da ilicitude do fato. Bom, essa potencial consciência da ilicitude do fato vai nos exigir análise desses elementos. Vejam só. Para que nós possamos ter o juízo de reprovação, o juízo de censura, que é a culpabilidade, né? A culpabilidade é entendida como esse juízo de reprovação, esse juízo de censura. O sujeito, ele precisa ter a consciência da ilicitude do fato, ou pelo menos ter a possibilidade de conhecê-la, de conhecer essa ilicitude do fato. Só que até retomando um pouquinho daquilo que nós já falamos lá em relação ao erro de proibição, eu quero que vocês se atentem ao teor do artigo 21, primeira parte do Código Penal. Eu já havia, de alguma maneira, falado sobre isso com vocês. Vejam, o 21, primeira parte do Código Penal, ele vai dizer: o desconhecimento da lei é inexcusável.
Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para deixar de responder criminalmente por alguma prática criminosa, né? A pessoa não vai poder falar, eu matei e não sabia. Ou, até mesmo em outras situações, vocês devem se recordar daquele exemplo que eu tratei até na última aula. Lembra que eu falei do matuto, que morava isolado, completamente fora da realidade, e que esse sujeito, ele acabou por matar uma espécie em extinção e acabou sendo, né, flagrado pelo pessoal do IBAMA. Como é que a gente faria para afastar essa responsabilidade, a responsabilidade penal desse matuto? Vejam, alegar o desconhecimento da lei, nós não podemos. O que pode se alegar é a ausência dessa potencial consciência da ilicitude do fato, tá? Então, até quando eu vim falando, o desconhecimento da lei é inexcusável, mas se o sujeito ele atua ou se omite, foi o que eu coloquei para vocês até no esquema, sem ter essa consciência da ilicitude do fato, como é o caso do matuto. O matuto ele não pode alegar desconhecimento da lei. Só que o sujeito ele não tem conhecimento da ilicitude daquele fato. Ele, no caso concreto, ele realmente não sabe que matar espécie em extinção, aliás, ele nem sabe que aquela espécie está em extinção, que matar espécie em extinção é crime, tá? Então, vejam bem, por isso, inclusive, que eu usei essa expressão, que na verdade não é uma expressão minha, né? Uma expressão muito utilizada por autores do direito penal, inclusive autores como o Zaffaroni. A gente fala dessa questão de que a potencial consciência da ilicitude do fato, ela pressupõe uma valoração paralela na esfera do profano. O que quer dizer isso, essa valoração paralela na esfera do profano? Até mais uma vez voltando naquele dualismo, né, que a gente conhece, o sagrado e o profano. Seria o sagrado é aquilo que está num plano ideal, que seria a lei. Olha, aquilo que é sagrado, a lei, eu não posso alegar que eu desconheço para tentar afastar a minha responsabilidade penal. Agora, o profano, aquilo que é real, aquilo que acontece realmente no caso concreto. Vejam, na esfera do profano, na esfera da realidade de cada um, eu vou ter que avaliar se realmente existe essa potencial consciência da ilicitude do fato. Por quê? Se a potencial consciência da ilicitude do fato não existir, o que eu tenho? Eu tenho, nesse caso, uma situação de erro. O sujeito atua em erro. Erro de proibição. O sujeito não conhece aquele conteúdo proibitivo que emana daquela norma penal. Então, a potencial consciência da ilicitude do fato, ela repercute diretamente na figura do erro de proibição. Ou seja, se o sujeito não tem a potencial consciência da ilicitude do fato, ele estará agindo em erro. Qual é esse tipo de erro? É o erro de proibição. E o erro de proibição, como se deflui da própria leitura do artigo 21 na sua segunda parte, esse erro de proibição, ele pode nos trazer consequências diferentes. Quais seriam essas consequências? Olha, se o erro de proibição for inevitável, não tinha como o sujeito agir de outra maneira, o sujeito realmente não tinha como ter acesso àquele conteúdo proibitivo da norma. Se o erro de proibição for inevitável, o que acontece? Afasta-se a culpabilidade. Porque se ele não tem potencial consciência da ilicitude do fato, está afastada a culpabilidade. Agora, pode ser que esse erro de proibição ele seja evitável, tá? Olha, o sujeito ele poderia até não conhecer o conteúdo proibitivo da norma, mas naquele caso concreto era possível sim que ele tivesse a potencial consciência da ilicitude. Se o erro for tido como um erro evitável, aí eu não vou afastar a culpabilidade, mas vai se admitir
uma diminuição da pena, ok? Então, potencial consciência é um outro elemento da culpabilidade que deve se fazer presente para que a culpabilidade, né, se configure. E mais, quando eu tenho aquelas figuras do erro de proibição, a consequência máxima do erro de proibição é exatamente afastar a potencial consciência da ilicitude do fato e cuidado, né? Porque a gente pode pensar, potencial consciência. Se ele não tem potencial consciência da ilicitude, afasta-se a culpabilidade, tá? Afasta-se a culpabilidade com base na existência desse erro de proibição que vai ter essa consequência máxima, né? Que seria afastar a culpabilidade se o erro for um erro inevitável. Se o erro for um erro evitável, eu tenho então somente uma diminuição da pena. Bom, sobre potencial consciência, então basicamente são essas as considerações, não é nada muito complexo, a grande questão é nós verificarmos se ela se faz presente ou se eu estou diante, eventualmente, de uma situação de erro de proibição, tá? Se for erro de proibição, aí eu consigo afastar a potencial consciência da ilicitude, desde que esse erro de proibição seja um erro inevitável. Agora, nós passamos para o último elemento da culpabilidade, que é aquilo que nós chamamos de exigibilidade de conduta diversa. Vejam, eu preciso dos 3 elementos para que eu possa dizer que aquele injusto penal, e aí para a gente lembrar mais uma vez, o que é o injusto penal? O injusto penal é o fato típico e ilícito. Se eu tenho o injusto penal, para que eu possa falar realmente no crime, porque para o crime eu preciso de fato típico, ilícito e culpável, eu tenho que perpassar por essas características, por esses elementos configuradores da culpabilidade. Quais sejam a imputabilidade, se tiver ok, potencial consciência da ilicitude, ok, e passo para o terceiro elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa. Olha, para que esse elemento, então, se configure, é preciso que naquela situação concreta, naquele caso concreto, seja possível se exigir do sujeito uma conduta diversa daquela por ele praticada, certo? Bom, só que na prática, para a gente saber realmente se era exigível ou não uma outra conduta, nós vamos conhecer as causas legais e logo na sequência eu vou falar das causas supralegais que representariam hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa. Então, cuidado aqui com essas questões técnicas, com essas questões terminológicas. Por quê? Porque o elemento que eu preciso para a configuração da culpabilidade, dentre esses outros que eu já citei, é exigibilidade de conduta diversa. Quando eu analiso essas situações que vão afastar esse elemento, eu vou falar de situações de inexigibilidade de conduta diversa. É a mesma coisa que nós falamos lá na imputabilidade. Olha, qual é esse primeiro elemento da culpabilidade? É a imputabilidade. Quais são as situações nas quais eu afasto a imputabilidade? Quando eu tiver casos de inimputabilidade. Então, cuidado para vocês não se equivocarem, porque no uso dessas terminologias, tá? Os elementos que eu tenho para a configuração da culpabilidade são exatamente esses. Olha, eu tenho a imputabilidade, eu tenho a potencial consciência da ilicitude e eu tenho a exigibilidade de conduta diversa. Por exemplo, lá no âmbito da imputabilidade, se o sujeito é menor de 18 anos, então afasta-se a imputabilidade, porque ele é inimputável. Aqui nós vamos fazer o raciocínio análogo, tá? Estou falando só da questão terminológica.
Cuidado, porque senão depois eu pergunto para vocês, quais são os elementos da culpabilidade? Aí você me fala, inimputabilidade. Está errado. O elemento é imputabilidade. Quando eu afasto a imputabilidade? Nos casos de inimputabilidade. Do mesmo modo aqui na exigibilidade. Qual que é esse terceiro elemento? Exigibilidade de conduta diversa. Como é que eu afasto esse elemento? Se eu tiver inexigibilidade de conduta diversa, tá? Bom, então quais são as causas legais? Quais são as causas legais? As causas previstas na lei. Aqui no Código Penal, nós temos a previsão de duas causas que afastariam a exigibilidade de conduta diversa. Então, se são causas que afastam a exigibilidade, são causas de inexigibilidade de conduta diversa. Quais são essas causas legais? Olha, quem vai nos tratar, quem vai nos mostrar essas causas é o artigo 22 do Código Penal. E lá no artigo 22, a primeira situação tratada como causa de inexigibilidade de conduta diversa é a chamada coação moral irresistível, tá? Vejam e guardem essas terminologias, porque muito frequentemente vocês serão perguntados sobre isso. O que é a expressão latina sinônima à coação moral irresistível? É a expressão vis compulsiva. Então o sujeito agiu, mas ele agiu sob vis compulsiva. O que é vis compulsiva? Coação moral irresistível, tá? Então, atenção que a vis compulsiva é a coação moral irresistível. Importante saber disso, por quê? Porque nós temos a chamada vis absoluta, ou vis corporalis, que é o quê? Que é a coação física irresistível. E as consequências são diferentes. Deixa eu ver aqui, o Felipe, eu estou vendo aqui uma coisa que o Felipe levantou a mão. Felipe, pode perguntar aí que eu te respondo pelo bate-papo. Qual que é a dúvida? Ou você só está marcando presença? Fala aí, pode me falar. Porque aqui é muita gente, eu não vou dar conta de ficar procurando. O que você quer perguntar? Pode falar, gente. Não está aparecendo aqui para mim, não. Bom, se foi só presença, ok. Se for pergunta, pode fazer a pergunta. Deixa eu concluir isso aqui, de repente a gente até deixa as perguntas para o final. Bom, então, quando o sujeito age sob coação moral irresistível, e aí a gente vai ver isso através de um exemplo, qual é a consequência? Se a coação ela foi uma coação irresistível, então isso que é muito importante que vocês observem. A coação moral irresistível, você vai excluir a culpabilidade do coagido, tá? Então, se o sujeito agiu sob coação moral irresistível, eu afasto a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. E aí, o coator foi o sujeito que aplicou, que empregou essa coação moral irresistível, ele responde pelo crime, e o coato, que é a mesma coisa de coagido, ele não vai responder por nada, tá? Então, o coator responde pelo crime praticado pelo coato, com a pena, inclusive, agravada. Vejam um exemplo clássico. Suponhamos que um sujeito, gerente de banco numa cidade de interior, que às vezes pode ficar mais fácil, ele já está na mira de alguns criminosos. Os criminosos, eles desejam subtrair dinheiro do banco. E aí, o que eles fazem? Num dado momento em que eles verificam que aquele gerente do banco está num passeio de carro com seus familiares, eles abordam esse gerente do banco, tá? E ameaçam o sujeito, ameaçam a família do sujeito,
no sentido de que se ele não passar a senha de acesso aos cofres daquela instituição bancária, ele e sua família serão prontamente exterminados. E aí, o que esse gerente do banco faz? Ele passa a senha, tá? Bom, ele passa a senha, os sujeitos lá, os criminosos, eles ingressam no banco, né, com aquelas táticas que o pessoal muitas vezes tem lá de utilizar até explosivos ou coisas do tipo. Eles ingressam na agência bancária e subtraem conseguem usar a senha, têm acesso ao cofre e subtraem aquela determinada quantia, ou todo o dinheiro que se encontrava ali depositado naquela agência bancária. Bom, pensem comigo. Na prática, se a gente for fazer uma análise fria, o gerente do banco, quando ele fornece a senha, ele contribui para essa prática criminosa. Ele contribui, né? Se os criminosos não tivessem a senha, eles não conseguiriam ter acesso àquele cofre, tá? Ou a gente pode imaginar até diferente, mas em que os criminosos levam o gerente consigo para o gerente abrir realmente o cofre. Vejam, dependendo do crime que nós tivermos, pode ser furto, né? Se não houve um emprego de violência ou grave ameaça para o ingresso ali na agência bancária, ou pode ser roubo, dependendo da situação. Mas vejam só, o gerente do banco, ele participou dessa empreitada criminosa. E sob o ponto de vista do fato típico, o fato em questão seria típico, o fato em questão seria ilícito, só que como eu posso afastar a responsabilidade penal desse gerente do banco? Ele está agindo, ele forneceu a senha, por quê? Porque ele está sob coação moral irresistível, tá? Então, nesse caso, o gerente, que é o coagido, ele vai ter a sua culpabilidade afastada, inexigibilidade de conduta diversa. E o coator, ou os coatores, os criminosos, eles vão responder pelo crime, pode ser, dependendo da situação, um furto, um roubo, com a pena agravada, tá? Nos moldes aí do 62, inciso 2º. Agora, é diferente a situação da violência física irresistível, que é a chamada vis absoluta, vis corporalis. Na violência física, vejam, na coação moral irresistível, eu afasto a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Na coação moral irresistível, na moral irresistível, eu afasto a culpabilidade. Na física, o agente, ele não tem voluntariedade, ele não tem conduta. Então, se ele não tem voluntariedade, ele não tem conduta, eu não tenho fato típico. Então, vejam que as consequências são diferentes. Lógico que tanto na coação moral quanto na física, ambas irresistíveis, não haverá crime. Na moral irresistível, eu afasto a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Na física, eu afasto a própria figura do fato típico. Por quê? Porque não há conduta, tá? Não há conduta. Então, as consequências são diferentes. E, lógico, aqui também na coação física, o coautor responde pelo seu próprio crime. Vejam, para a gente imaginar, para a gente conceber uma situação de coação física irresistível, vamos imaginar que aquele sujeito, ele está sendo fisicamente compelido, ele está sofrendo ali uma agressão física irresistível que acaba fazendo, vejam, ele está sendo ali apertado, ele está sendo fisicamente obrigado pelo agente coator a efetuar um disparo de arma de fogo, tá?
Imagine, aí esse disparo acontece e o sujeito atinge alguém que vem a falecer. Nessa situação, que o sujeito está sob uma coação física irresistível, ele, coagido ou coato, ele não responderá por nada. Por quê? Porque ele não tem voluntariedade. Ele não tem voluntariedade. Ele não age nem com dolo, nem com culpa. É uma hipótese de ausência de conduta. Portanto, quem irá responder será o coator, tá? Se a pessoa... Aí, olha, na verdade, a princípio, se a pessoa tem uma arma apontada para a cabeça, essa é difícil, porque a gente consegue imaginar diversas situações. Mas, a princípio, é uma coação moral, tá? É uma coação moral. É diferente, olha, se a pessoa tá levando coronhadas dessa arma apontada, eu já vou falar que a coação é física, Agora, a arma apontada para você, a princípio, ela é moral, tá? É uma coação moral. Mas isso aí é meio controverso, porque depende da análise do caso. Mas o sujeito apontou a arma para mim. Olha, isso daí, porque isso é grave ameaça, né? Isso daí é a grave ameaça, tá? Agora, a partir do momento que a gente começa a ter realmente diretamente atingida a integridade física, aí a gente já poderia falar que a violência seria física. Então, gente, na coação física irresistível, ausência de conduta, não há fato típico. Agora, cuidado, porque o que vai afastar o crime é a coação irresistível, seja ela moral, que vai afastar a culpabilidade, seja ela física, que vai afastar o próprio fato típico. Se essa coação for uma coação resistível, então se a coação é resistível, tanto o coator quanto o coagido vão responder pelo crime, tá? A ideia, você tem que resistir à coação, se ela for resistível. Lógico, isso tudo tem que ser apurado concretamente. Então, no caso da coação resistível, o coator e o coagido vão responder pelo crime. Este, no caso, o coagido com uma atenuante e aquele, o coator, com uma agravante. Então, para a gente imaginar que, exemplinho também corriqueiro, coação resistível. Imaginem que uma determinada pessoa, sabe de segredos terríveis da minha vida, tá? E aí, essa pessoa, ela diz que, olha, se você não me auxiliar na prática desse crime, se você realmente não for minha parceira na prática desse homicídio, eu vou revelar os seus segredos da juventude, seus segredos mais bizarros da juventude, para todos os seus alunos. Você vai ficar com um filme absolutamente queimado. Enfim, o que eu faço? Eu fico morrendo de medo, né? Não, pelo amor de Deus, não conte os meus segredos da juventude. Tá bom, eu te ajudo nesse crime, tá? Então, vejam, eu estou sofrendo uma coação, eu estou sofrendo uma ameaça. Só que essa ameaça é resistível. É resistível, não justifica. Então, eu vou matar alguém para o sujeito não contar os meus segredos da juventude. Vejam, a coação é irresistível. E se eu pratico o crime, eu respondo por ela, tá? Então, lógico que esse critério, o que é resistível, o que é irresistível, isso tem que ser avaliado, apurado no caso concreto. Porém, existem algumas situações nas quais já de plano a gente verifica. Não dá, né? A bem de querer proteger alguma coisa relativa à minha honra, né? Digamos, nossa, não quero que o pessoal fique sabendo disso, vai ser chato. Isso não pode justificar e depois afastar minha responsabilidade penal, tá? Então, a coação tem que ser aquela irresistível, seja ela física, seja ela moral. Agora, a segunda causa que aparece aqui pra gente, prevista na lei, que se presta a afastar a responsabilidade penal, e no caso, que vai configurar inexigibilidade de conduta diversa, é a chamada obediência hierárquica. O que é essa obediência hierárquica? Primeira questão que é importante nós observarmos, ou duas questões importantes de se observar já de plano. Primeiro, a obediência hierárquica, ela se pauta na existência de uma ordem
Que tipo de ordem? Uma ordem não manifestamente ilegal. A ordem é ilegal, mas ela não é manifestamente ilegal. Porque se essa ordem ela for uma ordem escancaradamente ilegal, o sujeito ele não pode cumprir. Se ele cumpre, ele não vai conseguir afastar a culpabilidade, não. Então, primeira questão, é uma ordem não manifestamente legal. E mais, essa ordem ela é emanada de um superior hierárquico sendo dirigida a um subordinado. E eu coloquei para vocês, nas relações de direito administrativo, ou seja, essa figura, essa causa de inexigibilidade de conduta diversa prevista na lei, a obediência hierárquica, ela só vale para as relações no âmbito do direito público, tá? No âmbito do direito público, no âmbito das relações privadas, não há que se aplicar, não pode se aplicar essa causa legal que se prestaria a afastar esse requisito da culpabilidade, tá? Então, muita atenção, porque só no âmbito das relações do direito público. E aí eu estou falando que a ordem, ela não pode ser manifestamente ilegal. Se está na cara que a ordem, ela é uma ordem ilegal, olha, e o sujeito cumpre, não é porque, olha, vamos imaginar que na esfera, numa delegacia de polícia, o delegado, ele determina, né, o agente policial estaria subordinado à autoridade do delegado, ele é subordinado hierarquicamente, e aí o delegado, ele determina que aquele sujeito, que aquele agente, vá até uma determinada localidade cumprir um mandado de intimação, tá? E a ordem é cumpra o mandado de intimação. Se você chegar lá para cumprir esse mandado de intimação e o sujeito não estiver presente para ser intimado, por favor, mate a sua família, mate todos os membros da família que se encontrarem no local. Olha, existe a relação de subordinação hierárquica? Existe. É uma relação no âmbito do direito público. Agora, vejam só, essa ordem é uma ordem manifestamente ilegal. Claro que é ilegal. Onde já se viu? O sujeito vai chegar no local e matar a família do sujeito que deve ser intimado. É uma ordem manifestamente ilegal. Então, não dá para depois esse agente policial querer falar, nossa, mas foi a ordem. A ordem aqui que vai permitir que se afaste a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa é exatamente a ordem não manifestamente legal, tá? Eu vou dar um exemplo. Agora, antes disso, ao revés, eu não posso ter nenhuma ordem manifestamente legal, do mesmo modo que eu não posso ter uma ordem legal. Porque se a ordem for legal, vejam lá, eu coloquei para vocês, se a ordem for legal, não vai haver crime. Por quê? Porque eu afasto a ilicitude. Porque o sujeito vai estar no estrito cumprimento do dever legal. Então, cuidado. Essa ordem aqui a qual nós nos referimos para afastar a culpabilidade, ela não é escancaradamente ou manifestamente ilegal e ela também não é legal, porque se ela for uma ordem perfeitamente legal, como que eu afasto a responsabilidade criminal desse sujeito? Olha, o sujeito vai estar no estrito cumprimento do dever legal. Lembra aquele exemplo que a gente deu do oficial de justiça? Olha, o oficial de justiça foi cumprir o mandado de busca e apreensão. Chegou na casa do sujeito, o sujeito não queria deixar o oficial de justiça entrar. O que o oficial de justiça fez? Olha, meteu o pé na porta e entrou e apreendeu aquele bem. Suponhamos que era necessário. O oficial de justiça responde pelo crime de violação de domicílio, ou eventualmente pelo dano que ele causou? Não. O oficial de justiça não responde porque ele está no estrito cumprimento do dever legal. Agora, o que pode acontecer? Qual essa situação da obediência hierárquica que permite que a gente afaste a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa? A ordem não é uma ordem legal e, ao mesmo tempo, ela também não está em nenhum dos extremos. Ela não é manifestamente legal. Ela pode até parecer legal, só que, na verdade, ela é ilegal, tá? Então, vejam, um exemplo que aparece também recorrentemente. Imaginem que numa audiência,
juiz e promotor acabam tendo um desentendimento e o promotor acaba por proferir uma série de ofensas ao juiz. O promotor está injuriando o juiz. O promotor está injuriando aquele magistrado. E aí nós temos um oficial de justiça presente ali na audiência, e naquele momento em que o oficial de justiça, em que o promotor profere uma série de palavras, né, palavras de baixo calão, direcionadas ao juiz, o juiz determina, ou o juiz dá voz de prisão em flagrante a esse promotor de justiça. E o que o oficial de justiça faz? O juiz diz a ele, olha, por favor, retire essa pessoa aqui de dentro da sala e a conduza para a lavratura do auto de prisão em flagrante. O que o oficial de justiça faz? Quando ele está naquela situação, ele presenciou, ele viu que realmente o juiz foi injuriado e o juiz determina que ele proceda realmente, né, à captura e ao encaminhamento desse promotor de justiça à delegacia de polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante. O oficial de justiça obedece e segue essa ordem do juiz. Só que o que o oficial de justiça não sabia é que promotor de justiça não pode ser preso em flagrante delito por crime afiançável. E a injúria é um crime afiançável. Então, aquela ordem emanada do juiz, na verdade, era uma ordem ilegal. Estava na cara que era ilegal? Não, não estava na cara que era ilegal. Era uma ordem não manifestamente legal. E com isso, o oficial de justiça poderia, sim, estar cometendo algum crime. Como é que eu afasto essa responsabilidade criminal do oficial de justiça? Porque ele estaria praticando um fato típico e ilícito. Olha, eu vou afastar a ordem, eu vou afastar a responsabilidade por quê? Porque ele estava em obediência hierárquica, né, uma relação de direito público, e a ordem não era manifestamente legal. Com isso, eu consigo afastar a culpabilidade desse sujeito por obediência hierárquica, que é uma situação de inexigibilidade de conduta diversa. Ok? Agora, concluindo, e aí tem até alguma divergência, porque tem alguns estudiosos que vão falar o seguinte, olha, eu só posso afastar a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa se houver expressa previsão na lei. Só que a gente verifica que, inclusive, a própria jurisprudência, em determinadas situações, o próprio STJ, ele é tranquilo em reconhecer a existência de algumas causas supralegais de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. E quais seriam algumas dessas situações narradas ou visualizadas, né, com base no que a própria jurisprudência decidiu ou vem decidindo em algumas ocasiões? Vejam só, quando a gente fala dessas figuras, falei de 3 figuras, enumerei 3 para vocês, para que a gente possa ter uma ideia. Embora não seja pacífica, portanto, essa aceitação dessas causas supralegais, elas, na jurisprudência dos nossos tribunais, notadamente na jurisprudência dos tribunais superiores, isso é admitido sim, tá? Em que situações? Basicamente nessas situações aqui. A primeira é aquilo que nós chamamos de cláusula de consciência. O que seria essa cláusula de consciência? Olha, o sujeito, por motivo de consciência ou por motivo de crença, ele acaba praticando um injusto penal. Estou falando injusto penal para a gente lembrar. Injusto penal é fato típico ilícito. Ele pratica um injusto penal. Agora, eu posso conseguir, com base nessa cláusula de consciência, com base naquelas convicções
notadamente ligadas muitas vezes à crença religiosa. Crença religiosa, a gente vê isso na jurisprudência com mais frequência. O sujeito, ele pode ter a sua culpabilidade afastada. Agora, lógico, essa alegação de cláusula de consciência, para que a gente cogite dela, eu vou dar um exemplo, não se admite que haja violação, que haja ofensa a direitos fundamentais, tá? Cuidado, porque imagine, o sujeito ele pertence, ele integra uma certa seita religiosa, e nessa seita religiosa do sujeito, preconiza-se que há necessidade. A gente pode até pensar, olha, vamos pensar na história do João de Deus, né? Será que a gente conseguiria afastar essa responsabilidade penal do João de Deus? Não, porque naquele momento ele praticava fato típico, quando as vítimas, né, quando aquelas pessoas elas eram estupradas, não tem uma alegação aí de que, bom, eu nem sei exatamente, mas que, pelo menos as vítimas relatavam isso, que era aquele espírito que estava desejando, tomava o corpo do sujeito, desejando que fosse mantida aquela relação sexual ou alguma coisa do tipo. Será que a gente pode alegar, então, que... não, ali era uma situação que dá para alegar cláusula de consciência. O João de Deus, ele praticava fato típico, ilícito, mas, naquele momento, era a entidade religiosa que o tomava e ele praticava o crime. Não. Agora, só de cara a gente já vê porque tem violação de direito fundamental. Não dá para alegar isso de jeito nenhum, tá? As situações que a gente verifica às vezes, a alegação dessa cláusula de consciência abrangem, por exemplo, casos, já nos deparamos com jurisprudência desse tipo. E aí, em dois sentidos. Imaginem que uma pessoa intimada para figurar como testemunha num determinado processo. Então, ela compareceu à audiência, inclusive, não sei se alguém já teve oportunidade, mas quando você é convocado para figurar como testemunha, você não tem a opção de falar, não quero, não estou afim. Não. Inclusive, quando vem um mandado de intimação, com a observância que existe o crime de desobediência. Se a testemunha não vai porque não está afim, ela está praticando o crime de desobediência, tá? Bom, então suponhamos que a testemunha chegue, está no seu momento de depor, e quando ela entra naquela sala de audiências, isso é até corriqueiro, né? Sala de audiências, sala de júri, plenário de júri, a gente sempre tem lá uma imagem de Cristo crucificado, e aquela testemunha, ela é de uma religião, ela acredita, para ela aquilo é repugnante. Ela não consegue, a pessoa simplesmente, diante daquela imagem sacra, a pessoa, ela, com base nas suas crenças religiosas, ela não deseja, ela não consegue ficar naquele local. Eu estou falando a imagem do Cristo crucificado, mas a gente pode imaginar o contrário. Às vezes imaginem o contrário. Imaginem que o juiz, ele é, sei lá, o juiz é praticante, ele é praticante do candomblé, tá? E aí, quando a testemunha é muito religiosa, muito católica, né? Aquela testemunha, quando entra na sala para prestar suas declarações, ela se depara com cachimbo, charuto, imagens daquelas entidades religiosas, né? Tem lá um preto velho, uma imagem do preto velho e tal. E aquela testemunha morre de medo. As pessoas são muito preconceituosas muitas vezes com isso, né? As pessoas vinculam, às vezes, essas práticas aquilo que é visto como macumba, como uma coisa satânica. A testemunha entra, ela fica apavorada e fala, não vou prestar depoimento aqui não vou embora, não. Olha, como é que eu poderia afastar a responsabilidade penal dessa testemunha que se recusa a depor por motivo de convicções religiosas? Eu poderia enxergar essa situação, eu poderia afastar a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa com base nessa causa supralegal, a cláusula de consciência, tá? Está abalando, está afetando as suas crenças religiosas, e aí depois tem que se dar um jeito de ouvir essa testemunha numa outra sala neutra.
Existe também aquela questão aqui na cláusula de consciência, às vezes em algumas situações, né? Em que nós sabemos que para aqueles que são, para os religiosos que são muito testemunhas de Jeová, eu sou até leiga, assim, né, nesse assunto, mas não sei se isso em todas as vertentes da religião, mas pelo menos fala-se, vamos imaginar que exemplificativamente, que não se admite a transfusão de sangue. Então, imaginemos que a mulher, o marido, a mulher precisa de uma transfusão de sangue e o marido não autoriza essa transfusão de sangue. Não autorizando essa transfusão de sangue, essa pessoa acaba vindo a falecer. Como é que eu poderia pensar em afastar a responsabilidade penal? No caso de vir a falecer, é difícil. Até porque essa cláusula de consciência, o médico muitas vezes, aí a gente já vai até para uma outra situação. O médico, a bem de salvar a vida, quando a gente sopesa essas situações, né, dá para a gente falar até que para afastar, aí o médico estaria contrariando aquela vontade do paciente, mas o médico ele está bem buscando salvaguardar um bem jurídico maior, que seria a vida, né? Mas, por outro lado, quando aqui no caso de transfusão de sangue que a pessoa vem a falecer, de fato é difícil se afastar, né? Porque eu estou falando que a cláusula de consciência ela vai ser possível desde que não haja violação de nenhum direito fundamental. Quando você viola o direito à vida, aí não dá, tá? Mas lembre-se desse exemplo, por exemplo, de práticas religiosas. O sujeito chegar no lugar é um exemplo dos mais recorrentes. A testemunha que se recusa a depor frente àquelas imagens sagradas que ela teme, tá? Isso pode acontecer. Então, isso aí são construções jurisprudenciais que realmente, como eu disse, são causas supralegais, não está na lei. Agora, temos uma segunda situação, que é a chamada situação de desobediência civil. O que é essa desobediência civil? Na verdade, quando a gente fala de desobediência civil, nós podemos dizer que são atos de rebeldia com a finalidade de mostrar publicamente a injustiça da lei. Então, vejam, como é que seria... A desobediência civil ela é entendida como um conjunto, ou como atos de rebeldia que podem ser praticados exatamente com esse fim, de mostrar uma injustiça, que é uma injustiça que às vezes decorre da própria lei, ou às vezes da ausência de uma lei sobre o assunto, tá? Então, a ideia aqui é um protesto, é levar o legislador a refletir sobre a necessidade de reformular uma lei ou de criar uma lei. Aqui, a ideia e o que é importante para que a gente possa reconhecer essa desobediência civil, eu preciso apurar que o ato de desobediência civil ele abranja, primeiro, a proteção de um direito fundamental, tá? Não é qualquer ato de desobediência civil. Aquele ato, ele tem, eu vou dar exemplo, ele tem que se revestir dessa característica de proteção de direitos fundamentais e mais, esse ato de desobediência civil, ele não pode gerar um dano relevante. Então, para pensar no cabimento dessa desobediência civil como uma causa de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, atenção a esses dois requisitos da desobediência civil, que seria exatamente proteção de direitos fundamentais e, segundo, que o dano causado não seja um dano relevante. Exemplo clássico de desobediência civil: invasões de terras pelo MST, tá? Muitas vezes, né, em muitos casos de invasões, e aí também pode ser também uma invasão de construções, terrenos abandonados por movimentos de sem-teto, tá? Olha, o que acontece nessas situações? São situações de desobediência civil, porque as pessoas não poderiam estar fazendo isso, elas estão invadindo, elas estão violando o direito de propriedade de terceiros, daqueles que tiveram suas propriedades invadidas. Só que o movimento, entende-se que esse movimento, ele se dá
com que fim? Ele se dá com a finalidade de chamar a atenção ao legislador de que, olha, nós temos que promover a reforma agrária. Existe, inclusive, um mandamento constitucional, né, para a promoção da reforma agrária, só que isso na prática não é efetivamente implementado. Ou, do outro lado, quando a gente tem o caso do sem-teto também, nós temos, a Constituição assegura a todos o direito à habitação, o direito à moradia, o direito à existência digna. E isso não é promovido de fato pelo Estado. Ou nós também não temos leis que regulamentem e que assegurem mecanismos para que essas pessoas possam, mecanismos para que se possa assegurar esses direitos constitucionais a essas pessoas. Então, nessas situações, como é que eu conseguiria afastar a responsabilidade penal do integrante ou dos membros da comunidade, não, do movimento sem terra, que invadiram e ocuparam ali um determinado local? Olha, eu conseguiria afastar com base nessa desobediência civil como causa supralegal. Agora, vejam, eu estou dizendo que eu preciso enxergar que se busca ali alguma... chamar a atenção, né, do Estado, notadamente do legislador, para que haja uma mudança, para que se inove e se possa assegurar esse direito fundamental. Não, o dano causado, ele não pode ser um dano de vulto. Imaginar, o sem terra entra numa determinada propriedade, todos eles com metralhadoras e fuzis AR-15 em punho, e chegam matando todo mundo para poder tomar a propriedade. Não, tá? Eu não posso, a partir do momento em que essa desobediência, ela por si só, já é uma desobediência causadora de danos graves, já é uma obediência que importe num emprego de violência grave. Isso aí não dá para reconhecer. Mas esse exemplo de desobediência civil, em casos de invasão, eu estou falando uma invasão pacífica, tá? Uma invasão e tomada pacífica. Lógico que depois, aí também essa questão do restabelecimento da posse por parte do proprietário é uma questão de direito civil. Lógico que ele vai ter mecanismos para restabelecer, para retomar o seu direito de posse, já que a propriedade é dele. Agora, do ponto de vista penal, eu consigo, e a gente tem jurisprudência sobre isso, lógico, desde preenchidos certos requisitos, né? Nós conseguimos afastar a responsabilidade penal dessas pessoas de que forma? Através do reconhecimento dessa desobediência civil, tá? Agora, por fim, a última situação que nós vamos tratar é a chamada situação do conflito de interesses. Vejam só, de interesse, desculpa, conflito de deveres. Aqui eu tenho deveres em conflito. A pessoa, naquela situação concreta, ela tem deveres em conflito e ela vai ter que acabar escolhendo. E o que é fundamental para que a gente possa pensar nessa alegação como causa supralegal é exatamente que se faça a escolha, pelo menos naquele momento, do mal menor. Tá? O fundamento aqui seria a escolha do mal menor. Como assim? Vamos pensar em alguns casos concretos. Vamos pensar naquela mãe sozinha, naquela mãe que tem 5 filhos menores, e a mãe ela precisa sair de casa para trabalhar, tá? Ela trabalha como diarista, e para que ela possa, porque ela tem o dever de prover o sustento, ela tem o dever de alimentar, ela tem o dever de vestir, ela tem o dever de cuidar, né, da vida dessas crianças. Só que esse dever de cuidado, ele é um dever bem amplo de mães, pais, em relação aos filhos. Ela precisa prover, de um lado, o sustento, e, de outro lado, ela também precisa provê-los, ela precisa cuidar dessas crianças do ponto de vista assistencial mesmo. A mãe tem que estar ali, a mãe tem que olhar, a mãe não poderia deixar essas crianças em casa sozinhas. Só que o que acontece? Olha o conflito. Ela tem o dever de estar com essas crianças, de cuidar, de vigiar,
Só que, ao mesmo tempo, ela também tem o dever de provê-las. Se a mãe não sair para trabalhar, as crianças vão morrer de fome. E aí? Como é que fica? O que a mãe faz? Ela sai para trabalhar e deixa o filho mais velho, né? O filho lá de 8 anos, 9 anos, tomando conta dos outros 4, que são uma escadinha, né? Um de 6, um de 5, um de 4. E aí? Existe, inclusive, crime, né? Para essas situações. Poderia ser aí um abandono, essa mulher que sai para trabalhar, se a gente for analisar secamente, ela sai para trabalhar e deixa os filhos sozinhos, deixa essas crianças sob a responsabilidade de uma outra criança. Só que ela não tem outra opção. Como é que ela faz? E às vezes a gente até vê, né, nos noticiários algumas situações muito tristes, que a criança às vezes mexe com fogo, porque o irmãozinho mais velho vai fazer a comida para os outros. E às vezes daí advém resultados, né, terríveis. A criança mexeu com fogo, a casa incendiou, morreu todo mundo. Como é que eu poderia imaginar, lógico que tudo isso é análise de caso concreto, mas como é que eu poderia imaginar o afastamento dessa responsabilidade penal da mãe, que, para cumprir o seu dever de sustento, o seu dever de prover a existência digna dos seus filhos, o mínimo existencial para os seus filhos, ela sai para trabalhar e ela não tem ninguém, ela não tem condições de pagar alguém para olhar as crianças, ou às vezes é um período, as crianças ainda não estão na escola, ou é fora do horário de escola, e ela deixa essas crianças sob a supervisão do filho mais velho, que é outra criança. Olha, nós conseguiríamos pensar no afastamento da responsabilidade penal por inexigibilidade de conduta diversa. De que maneira? Com base nessa causa supralegal, que seria o conflito de interesses. Naquele primeiro momento, ela tem que abrir mão de um dever de estar ali ao lado das crianças, ou de colocar alguém para vigiar essas crianças, em nome do cumprimento de um outro dever, que é o dever do sustento, o dever de prover o mínimo existencial para os seus filhos. Tá? Então, a gente conseguiria imaginar. Agora, lógico, é sempre caso concreto. Não estou falando do caso, às vezes a gente vê outros exemplos também terríveis, não que a mãe não tenha direito de se divertir, tal, mas a mãe que saiu, se embebedou, deixou as crianças sozinhas e foi... Aí são situações diferentes, tá? Estou falando da mãe que sai para trabalhar. Nessa parte de conflito de interesses, tem outro exemplo também que a gente encontra na jurisprudência. Pensem, em momento de crise econômica, às vezes uma pequena empresa, a empresa está passando uma situação financeira, vivendo um momento, né, um momento econômico, inclusive é uma coisa que muito provavelmente vai nos afetar, ou já está nos afetando, e a empresa, ela tem o dever de pagar aos seus funcionários, e ao mesmo tempo que ela tem o dever de pagar aos seus funcionários, ela também tem o dever de recolher as contribuições previdenciárias e repassá-las ao INSS, tá? Conflito de deveres. Só que a empresa está numa situação muito difícil. A empresa, naquela situação de crise, ela tem que escolher. Ou ela paga funcionário, ou ela faz o recolhimento do INSS. E aí, o que o proprietário da empresa conclui? Ele fala, olha, eu vou pagar os meus funcionários e não vou recolher as contribuições previdenciárias. Em tese, ele estaria praticando crime, tá? Ele estaria praticando um crime porque ele não está recolhendo, ele não está repassando essa contribuição previdenciária para o INSS. E aí, nesse caso, como é que eu poderia pensar em afastar a responsabilidade penal desse proprietário da empresa que está indo de mal a pior? Inexigibilidade de conduta diversa. Por quê? Porque eu tenho conflito de deveres, tá? Então, gente, com isso, eu encerro culpabilidade com vocês. Eu estou achando, na próxima aula, eu ia começar uma outra parte, mas eu estou achando que talvez na próxima aula eu vá trabalhar aí com vocês alguns... Quem sabe a gente aproveita para trabalhar alguns exemplos, alguns exercícios, tá? Mas, de todo modo, o que eu for fazer, eu repasso para a Hannah, né, que é a nossa representante, porque Yuhu. É porque acabou ou porque vocês querem exercícios? Vocês gostam de exercícios, de fazer exercícios? Me fala aí, Letícia. Por que é Yuhu? Tô brincando, tá, gente? Pode falar. É bom a gente ver... exemplos? Então tá bom. Então aí a gente faz... Vou ver se eu já monto um esqueminha, mando para
para a Hanna. E aí, na nossa aula, então, da quarta-feira que vem, porque amanhã nós não teremos aula, né? Amanhã nós vamos descansar, vamos aproveitar para ficar um pouco em casa, né? Tá todo mundo cansado. Cansada eu tô. Mas ficar em casa tá difícil, né, gente? Mas a gente tem que ser forte, continuar aí seguindo firme. Se Deus quiser, logo vai estar tudo bem. E nós vamos estar juntos novamente, né? Tá tenso, tá? E tem umas horas, eu tô fazendo contagem, eu tô igual aqueles criminosos presos que vão fazendo um risquinho do tempo. Nossa, pensa o que deve ser, gente. Pensa o que deve ser ser preso, ser cumprir pena. Hoje eu acho que é o 23º dia de quarentena. E a gente vamos pensar, não vamos pensar que, bom, até dia 30, né? Pelo menos até agora. Olha, deixa eu ver esse neném aí. Quem que é esse neném, Ana? Que Meu fofinho. irmão. É o quê? Meu irmão. Teu irmão? Minha irmã. Aí ela tá quietinha, né? É. Tá aqui assistindo a aula comigo. Tá assistindo? Aí, tá vendo? Essa neném vai uma das primeiras palavras que ela vai falar depois de mamãe, papai, maninha, vai ser inexigibilidade de conduta diversa. Tá difícil, né, gente? Nossa Senhora. Mas vamos ter fé, vamos seguir firmes e fortes, pensando que tudo vai ficar bem, tá? Estou com saudade de vocês, espero que vocês também estejam com saudade de mim. Fala. O Pedro aí levantou a mão também. Fale, Pedro. Não, e esse neném aqui? Não é, tem 2 neném, é eu e ele. É? Tá. Olha aí. Vê se pode. Como que eu aguento isso? Vou te falar. Pedro, pelo amor de Aí, Deus. Débora, vai deixar? Aí. Que fofinha, gente. Que bochechuda, gorducha. Aqui, gente. Bom, mas... De olhar azul, né? Bonitinho. Gordinho. Gente, olha, então vou encerrando aqui, tá? Agora, quando vocês quiserem entrar nas próximas aulas, vocês entrem na aula de quarta-feira, vocês entrem nesse novo link que eu criei. Porque aquele outro ficou dando problema, né? Então a gente não... Vou ignorar o outro e a partir de agora fica sendo esse link para a aula de quarta-feira. Pessoal, então, boa Páscoa para todos vocês, né? Amanhã a gente não vai ter aula, vocês vão ter aí quinta e sexta de refresco para ficarem mais tranquilos, estudarem e cumprirem as obrigações, e ao mesmo tempo também tentarem ocupar a mente com coisas boas, né? É época de Páscoa, é época também da gente refletir, da gente repensar na gente, né? Na gente, pensarmos em sempre estarmos buscando, principalmente nesses momentos de dificuldade, sairmos disso como pessoas melhores, tá? Então, na semana que vem estamos juntos de novo. Boa Páscoa para todos e continuem em casa, tá? Sábado tem live do Gustavo Lima. Eu acho que o pessoal aqui, ninguém vai querer assistir a live. Eu pensei em transmitir uma aula no horário da live. O que vocês acham? Ah, tá, beleza. O que vocês preferem? Vocês preferem assistir uma boa aula de penal ou estarem assistindo... hoje tem Marília? É hoje que é a Marília? Ixi, eu tô tão por fora, claro, né? Ninguém tem nem dúvida. É hoje, professora. Vocês falam assim escancaradamente. Gente, quem que vocês preferem? A aula minha ou live do Gustavo Lima? Claro, né? Até eu também prefiro a live do Gustavo Lima, tá? Não vou me colocar nesse patamar, né? Aí é outro patamar. Bom, galera, então, boa aula. Olha, tem gente que prefere a minha aula. Eu prefiro sua aula, professora. Tá bom. Eu vou acreditar nisso. Depende do momento, né? Mas curtam aí a live também, tá? Gente, boa aula. Bom descanso para vocês. Bom final de semana. E Tchau. fiquem com Deus, tá? Força, cumpram aí direitinho as regras, não vão ficar saracoteando, pelo amor de Deus. O negócio tá perigoso, mas vamos nos cuidar para daqui a pouco... Aí, já tem Bruno e Marrone, nossa senhora. Vou te falar. Acho que os sertanejos estão quase como os professores, porque eu aqui acho que ninguém tá me batendo, que é aula o tempo inteiro. Gente, fiquem bem, tá? Um beijo para todos vocês e até quarta que vem.
Tchau, gente.